Olá, pessoal do quinto ano. Tudo bem, meus alunos queridos? Então, hoje nós vamos estudar um pouco do nosso livro didático de ciências, tá? E aí, pessoal, eu trouxe o conteúdo de vocês. Eu fiz um resumo, eu trouxe de uma forma para ajudar vocês na hora de fazerem as tarefas, ok? Então, vamos prestar bastante atenção nas explicações, nos slides que nós vamos ver agora. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês agora esses slides. Então, vamos junto comigo, beleza? Então, vamos lá. A Terra é arredondada. Ah, professora, mas eu sei que a Terra é arredondada. Mas nem sempre isso era tão fácil assim de dizer. Vou explicar por que daqui a pouco. Vamos começar os estudos. No ano de 500 antes de Cristo, a ideia do formato esférico da Terra, ou seja, dela arredondada, já era aceita como verdade pelos filósofos gregos. A proposta de um planeta circular surgiu de simples observações cotidianas. Então, os filósofos lá atrás, antes de Cristo, já aceitavam, já sabiam, já tinham estudado e tinham certeza dessa ideia. Os estudiosos da época notaram, por exemplo, que dependendo da localidade de um indivíduo, ele veria o mesmo grupo de estrelas em posições diferentes. A análise de situações como essa permitiu que esses filósofos concluíssem que a Terra deveria ser arredondada. Tudo bem. Então, olha o nosso planeta Terra aí. Por que eu falei isso? Que nem sempre foi aceita essa ideia. Porque nós temos algumas situações que aconteceram a respeito disso. Por exemplo, Galileu Galilei era um matemático, astrônomo, pesquisador, estudioso. Ele defendia a ideia de Copérnico, outro astrônomo, também estudioso, né? Que defendia a ideia da Terra ser redonda e girar em torno do Sol, ou seja, fazer um movimento de translação. Então eles defendiam essa ideia. Só que para a época isso era uma blasfêmia, isso era como se fosse um pecado, não podia dizer isso. Então a igreja nessa época, que era dominadora, ela não aceitava essa ideia e fez com que Galileu Galilei retirasse aquilo que ele tinha dito, que a Terra era redonda e girava em torno do Sol. E aí, para ele não perder a sua vida, né, ele disse que não era, senão ele poderia ser morto na fogueira. Então, ele preferiu dizer que não. Mesmo assim, ele ficou em prisão domiciliar. E aí, anos depois, né, agora por meados de 1992, né, o Papa, né, representante da Igreja, o Papa João Paulo II, nessa época, pediu em nome da Igreja perdão por ter a Igreja ter agido assim. Não foi o Papa, mas a Igreja. Então, pediu perdão por conta disso, tá? Então, por isso eu disse para vocês que nem sempre foi fácil dizer assim, a Terra é redonda, ela é arredondada. Nem sempre foi tão fácil. Então, eu trouxe também para vocês, né, um pouquinho da história, mas também os continentes para a gente poder relembrar, né? Que nós temos os continentes, que são porções de terra, né, gente? Lembram-se disso, né? E aí, ó,
Aqui nós temos as Américas, no caso é um continente só, e 3 Américas. América do Norte, América Central e América do Sul. Mas aí nós temos uma América, um continente, melhor dizendo, né? Então nós temos aqui as Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Então, nós temos 6 continentes. Nós temos aqui em cima o Polo Norte. Ele não é considerado porque não tem porções de terra. E aqui no sul, no caso na Antártida, aqui embaixo nós temos gelo, porção de terra, então nós temos um outro continente. Então nós temos 6 continentes. Eu trouxe também para vocês o planisfério. E nele está mostrando os continentes e aqui eu quis trazer em especial os oceanos. Então, o Oceano Atlântico, que é o nosso oceano, né, gente? Nós temos aqui embaixo o glacial ártico, o Oceano Índico, esse aqui, depois da volta, né? Lembra? Em busca de especiarias que os portugueses faziam. Eles chegavam aqui, passavam o Cabo das Tormentas, que depois passou a ser o Cabo da Boa Esperança, né? Lembra disso? E aqui é o Oceano Índico. E, gente, o Oceano Pacífico. Professora, mas nós temos o Oceano Pacífico aqui e do outro lado? Sim, é o mesmo oceano, não é redondo, gente? Então aqui faz parte de lá. Esse outro mapa, ele é um mapa bem mais antigo, que na época não dava para ver muito, né, gente? Ele é um mapa de 1545, então ele é muito mais antigo, era meio confuso de se ver, mas a gente entende, né? Assim, acha bonito tudo que está sendo mostrado, é muito interessante a gente ver algo tão antigo assim. E aí eu trouxe para vocês também os instrumentos de navegação. Sem eles, os navegadores não tinham sucesso na época. E hoje em dia a gente ainda utiliza alguns instrumentos de navegação. E aí, ó, vamos ler aqui juntinho comigo. A bússola, os mapas e o cronômetro são ferramentas essenciais para a navegação. A observação dos astros, o Sol, a Lua, planetas, estrelas, também é usado como referência pelos navegadores, né? E aí é o que eu falei para vocês anteriormente lá no planisfério. Olha lá, lembra quando os portugueses saíam em viagem em busca das especiarias e contornava aqui o Cabo das Tormentas, que mais tarde, por causa de Bartolomeu Dias, que conseguiu uma forma de contornar, então passou a ser aqui na ponta o Cabo da Boa Esperança. E aí, gente, ele descobriu isso e depois os navegadores conseguiam vir facilmente da Índia. Então, era necessário esses instrumentos de navegação e ainda se faz necessário. Então, olha lá. No século XX, surgiram novos equipamentos de orientação, e é isso que eu queria mostrar para vocês, como o radar, o rádio e outros dispositivos eletrônicos. Tá vendo? Tem aqueles, mas tem outros novos que hoje em dia a gente utiliza. Os sistemas de radar emitem ondas eletromagnéticas. Então, interessante, né? Atualmente, que é o nosso tempo histórico, né? Nosso tempo, na verdade, cronológico, muitos navegadores usam o GPS, que é o sistema de posicionamento global.
Esse sistema utiliza satélites artificiais que orbitam a Terra e equipamentos especiais que se comunicam com esses satélites, enviando e recebendo sinais de rádio. Com o GPS, os navegadores ficam sabendo em que ponto exato da Terra eles se encontram. Olha que bacana. Então, fica a Terra lá e fica esses equipamentos orbitando, ou seja, lá em cima deles, né? Captando sinais. Através da exploração do espaço, os seres humanos descobriram muitas coisas sobre os planetas, as estrelas e outros corpos espaciais. Mais de 5.000 naves espaciais foram lançadas ao espaço desde 1957. Entre elas, naves com pessoas a bordo, sondas espaciais e satélites. Originalmente, a União Soviética, que é a atual Rússia hoje, e os Estados Unidos eram os principais países a explorar o espaço. Hoje, porém, muitos outros países também têm programas espaciais. Olha que bacana, né? Vamos lá. Eu coloquei uma navezinha assim bem legal para vocês, né? Espacial. Então, vamos lá. Sistema solar. Então, no nosso conteúdo tá lá, tá falando sobre todo esses planetas também. Então, olha, sistema solar, que também era defendido na época por Copérnico e também por Galileu Galilei, que estudavam, eram interessados em estudar os planetas, estudar, né, porque eles eram astrônomos. Então, vamos ver um pouquinho aqui. Eu trouxe uma imagem para a gente recordar. Vamos lá, então. Aí eu trouxe aqui, olha. Vocês estão vendo o Sol, está vendo os planetas que estão em torno do Sol. Viram? Muito interessante, né? E engraçado que eu acho assim particularmente bem legal, porque o Mercúrio ele fica mais próximo do que Vênus, mas Vênus tem mais calor, é mais quente do que Mercúrio. Olha que interessante, né? Vamos lá. Então, o que é um sistema solar, então? Nós estudamos e eu dei algumas atividades na última videoaula. Lá para vocês, eu deixei lá no site algumas tarefas sobre o sistema, falando tudo isso para vocês. E é o conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor do Sol. Cada um se mantém em sua respectiva órbita, em virtude da intensa força gravitacional exercida pelo astro, ou seja, pelo Sol, que possui massa muito maior do que a de qualquer outro planeta, né? Então, olha lá, vamos indo. Beleza. Então, aqui, pessoal, na unidade 1, no capítulo 2, vocês vão encontrar, tá? Vocês vão encontrar atividades nessas páginas 28 a 38 e 40 a 51. Essas páginas, a maioria, são páginas para leitura, tá? Então, vocês vão fazer essas tarefas, vocês têm a semana toda para desenvolvê-las, para fazê-las. Então, leia com atenção, olhe esse vídeo de novo se for necessário, né, com as explicações, e façam com muito carinho, muita atenção. Outra coisa que eu deixei aqui foi: as experiências não devem ser feitas em casa, pois serão feitas na escola, né? Não tem sentido fazer essas experiências sozinho em casa, se a gente tem que trocar conhecimentos, isso que é o bacana. Então, vocês vão fazer essa atividade. Se precisar fazer uma pesquisa de palavras na internet, alguma dúvida de alguma coisa, pesquisa, né? Pesquisa lá que você vai encontrar, viu? Então, eu espero ter
tirado algumas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima aula estaremos aqui novamente com outros conteúdos para prosseguir aí com a matéria de ciência. Desejo tudo de bom. Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus.